Olá, sejam bem-vindos ao episódio 188 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. E hoje, para animar o frio de inverno, vamos falar de sexo. A 5 de janeiro de 1948, fez recentemente 75 anos, o biólogo e sexólogo americano Alfred Kinsey publicou o primeiro e famosíssimo Kinsey Report, intitulado Sexual Behavior in the Human Male, ou seja, o comportamento sexual do homem, a que seguiu, 5 anos depois, o comportamento sexual da mulher. Assim, uns livros grossinhos e bem pesados, cheios de gráficos, e podemos dizer, sem exagero, que o mundo da sexualidade nunca mais foi igual. Os livros foram dois tremendos best-sellers. As pesquisas de Kinsey sobre a sexualidade humana nos anos 40 e 50 provocaram aquele tipo de controvérsia que faz vender mais e mais livros e revolucionaram não apenas a área científica da sexologia, mas também o próprio olhar dos americanos sobre o sexo, dada a tal imensa popularidade que Kinsey e a sua obra granjearam. Rui, nós nem sempre falamos de sexo no resto da história, mas não devíamos perder essa oportunidade, até porque eu tenho uma certa curiosidade voyeurística em saber o que é que pensas tu da publicação do comportamento sexual do homem há 75 anos. Diz-me lá, podemos considerar, isto não é só sexo, não é? Podemos considerar este livro também um acontecimento histórico digno deste magnífico programa e que não vá manchar a sua reputação? Não. Magnífica reputação, claro. A imaculada reputação. Sim, a publicação do report, o relatório do Alfred Kinsey, é um acontecimento histórico. E porque é que é? Não é só porque nós nos lembramos da data. E porque houve umas séries também na televisão recentes sobre não é tema, só por causa disso, mas inspirado nisso, os máximos. Exatamente. Sim. Mas de facto porque o report é uma referência do que muitos consideram ter sido uma das grandes revoluções que aconteceram a seguir à Segunda Guerra Mundial. E esta teria a ver com a maneira como as sociedades ocidentais passaram a ver o comportamento, a vida e o comportamento sexual. Aliás, em 1953, a revista Time, salvo erro, disse que Kinsey era o Cristóvão Colombo do sexo. Isto é, tal como Cristóvão Colombo tinha descoberto um novo continente, que era a América, Kinsey, com o seu relatório, teria descoberto um novo continente, que era o da vida sexual dos americanos. Isso não consigo imaginar maior elogio. Pronto. Cristóvão Colombo do sexo. Agora, a propósito desta ideia de revoluções, a revolução sexual, de revoluções que seguiram à Segunda Guerra Mundial, na Europa, nos Estados Unidos e no resto do mundo, que por vezes estava então submetido até diretamente às sociedades mais ricas do Ocidente. Ainda havia em 1945 ainda temos todos aqueles impérios coloniais europeus. A propósito desta ideia de revoluções, acho que vale, e sobretudo a propósito da revolução sexual, acho que vale a pena dar a ideia do quadro geral, para percebermos melhor o sentido desta mudança. Isto é, não focar apenas na mudança em relação aos comportamentos, ou à maneira como são olhados os comportamentos sexuais, mas perceber como é que isso está... como é que encaixa no espírito da época. Não, e no contexto da época, num contexto de grandes transformações a seguir à Segunda Guerra Mundial, do pós-guerra, digamos assim. Portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a primeira expectativa que há é de que as sociedades ocidentais regressassem ao que eram antes da guerra, portanto, antes do conflito. Mas, de facto, passaram por imensas mudanças. 5 ou 6 grandes mudanças que temos de ter em conta para depois adquirir uma perspectiva sobre esta chamada revolução sexual. A primeira, o fim das sociedades rurais, isto é, da dimensão rural das sociedades ocidentais. Essa dimensão reduziu-se imenso a seguir a 1945, a industrialização e a urbanização. Já havia sociedades industrializadas e urbanizadas, na Inglaterra, na Bélgica, na Alemanha, nos Estados Unidos, mas em muitos países ocidentais, uma grande parte da população ainda estava empregada na agricultura. E, portanto, Portugal era ainda Portugal, desses casos, o sul da Europa, certo, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, portanto, essas sociedades ainda eram, se as definíssemos
em 1945, como sociedades rurais, não estaríamos completamente a ser incorretos. E isso acaba nas 3 décadas a seguir à Segunda Guerra Mundial. Isto é, a maior parte das pessoas, mesmo nessas sociedades, ainda com essa dimensão rural em 1945, passam a viver em cidades, passam a estar empregados na indústria ou nos serviços, ou no setor dos serviços. Isto é, o que é que isto tem importância? De repente esta população está a viver fora dos locais e também noutros empregos que são diferentes daqueles que os seus pais, os seus avós e os seus bisavós tiveram durante gerações. Isto é, de repente, a população, há uma descontinuidade na maneira de viver da população. Certo. Isto é, gente que já não está onde estavam os pais, onde estavam os avós, onde estavam os bisavós. Está num meio completamente diferente a fazer outras coisas. Portanto, esta é uma grande transformação e ajuda a compreender depois outras mudanças a seguir. Depois temos, em segundo lugar, uma outra mudança muito grande, a expansão do Estado. Um Estado que nós chamamos a institucionalização do Estado Social. Não começou a seguir à Segunda Guerra Mundial, já havia elementos antes, mas é depois da Segunda Guerra Mundial que o Estado cresce, integra a população nas escolas, sobretudo nestes países do sul da Europa, integra a população em serviços de saúde públicos e de segurança social. Isto é, significa que a maior parte da população passou, primeiro, a receber uma instrução básica igual. Toda a gente está a passar pela mesma... na mesma geração está a passar pela escola, por exemplo, a escola primária, a escola elementar, e começa a ser acompanhada e orientada no resto da vida por técnicos empregados pelo Estado. Os técnicos de saúde, os técnicos da segurança social. Isto é, de repente temos esta população que está a ser até observada, que é uma coisa que se intensifica a partir da Segunda Guerra Mundial. Isto é, observada no sentido estatístico, isto é, estão a ser estudados os seus comportamentos, estão a ser produzidos relatórios. Portanto, o relatório de Kinsey sai em 1948 num mundo em que há imensas instituições no Estado e nas universidades que estão a estudar os comportamentos e a descrever e a tentar perceber como é que as pessoas se comportam. Portanto, esse também é um outro elemento importante. Um terceiro elemento importante, os meios de comunicação social. Os meios de comunicação social já tinham uma intensidade grande antes da Segunda Guerra Mundial, já havia rádio, já havia, obviamente, imprensa escrita, mas o seu alcance aumenta imenso a partir da Segunda Guerra Mundial com a televisão. A televisão já era uma invenção de antes da Segunda Guerra Mundial, já havia experiências de televisão nos Estados Unidos, em Inglaterra, mas não tinha massificado. De repente, a divulgação dos receptores de televisão, a cobertura do território pelas emissões, isto aumenta imenso a partir da Segunda Guerra Mundial. Nós em tempos já aqui falamos até do nascimento da BBC também. E o que é que isto faz? Esta televisão, de repente, toda a gente está mesmo mesma hora estar a ver canais, ou neste caso não é canal, era geralmente, enfim, no caso da Europa, era um canal de televisão do Estado, e está a ver o mesmo programa à mesma hora. Isto cria uma nova cultura popular. Certo. Isto é, acabam aquelas culturas regionais, as culturas separadas, e cria-se uma cultura popular nacional, ou mesmo internacional, no sentido em que depois há modas e há... enfim, em termos de música, por exemplo, que se começam a divulgar nos anos 60, e nos anos 60 temos aquela cultura pop americana e britânica que se torna a cultura pop ocidental e até mundial. É uma grande transformação, o que quer dizer também que coisas que de repente estão a acontecer nos Estados Unidos, como aquilo que diz respeito à discussão à volta dos livros do Alfred Kinsey, é uma coisa que se torna generalizada. Planetária. Se o assunto fosse suficientemente interessante, passaria a chegar a qualquer lado. Isto é, toda a gente de repente está a discutir isso, e ou toda a gente que lê jornais, ouve rádio, vê televisão, de repente está em contacto com isso. Quarta coisa que está a mudar diz respeito à prática religiosa. A prática religiosa tradicional, que cai imenso em termos da frequência das missas, da prática da confissão, no caso da Igreja Católica, por exemplo, e isso sobretudo na década de 60, mas, enfim, é no pós-guerra. E o que é que isso faz? Isso faz que tem a ver também com a enorme mudança
as enormes mudanças que já descrevemos aqui. Isto é uma população que sai dos campos e vai para as cidades. Nas cidades não encontra o mesmo enquadramento e a mesma assistência religiosa que tinha quando estava na sua aldeia ou na sua vila de província, e portanto de repente está por conta própria. Alguns enquadram-se em instituições religiosas que podia haver na mas cidade, já não mas tem outros o não senhor ficam. pároco da aldeia a Que os vigiar. conhece, isto é, que os viu nascer, que provavelmente que viu, que casou os pais e que os acompanha, quer dizer, de repente estão por conta própria. E isso deixa as pessoas, digamos que disponíveis para receberem novas indicações sobre a maneira de se comportar. Isto é que essas indicações até aí tinham vindo daquela autoridade que a esse respeito era mais importante, que era a autoridade religiosa, e de repente passam a estar disponíveis para ouvir um sexólogo que vai à televisão com um papillon, como era o caso do Alfred Kinsey, explicar coisas, e as pessoas estão a ouvir e de repente é uma nova autoridade. Porque no caso do Kinsey não foi só o relatório, também foi a promoção também do próprio relatório. Imensa promoção, na imprensa escrita, na televisão, na rádio. Torna-se uma figura conhecidíssima, toda a gente de repente tem uma ideia da cara dele dos anos 50 nos Estados Unidos. E uma quinta transformação, estamos aqui a fazer o rol das mudanças, mas eu acho que é importante para perceber o que se vem a seguir, é que as mulheres são integradas no mundo do trabalho. Certo. Até pelo papel que tiveram durante a Segunda Guerra Mundial. Mas há uma mudança, quer dizer, na Primeira Guerra Mundial também tinham um papel e tinham ido para casa depois da Primeira Guerra Mundial. Também desempenharam um grande papel no esforço de guerra, mas acabaram depois voltaram de sair para das casa. Fábricas para casa. E aqui, na Segunda Guerra Mundial, há de facto qualquer coisa diferente. As mulheres são integradas no mundo do trabalho por conta do trem, obviamente. Elas estiveram sempre integradas no mundo do trabalho doméstico ou mesmo no mundo do trabalho rural, em que o trabalho na própria quinta ou nas próprias terras era um prolongamento do trabalho doméstico, por assim dizer, e agora começam a estar empregadas por conta do trem em fábricas, em escritórios e até fazerem carreiras profissionais, mesmo em profissões liberais, e portanto tornam-se muito mais independentes, o que muda completamente a relação entre o homem e a mulher em geral e na família em particular, e sobretudo porque é acompanhada também por legislação a equiparar homens e mulheres naquilo que diz respeito aos direitos e aos deveres. Portanto, há uma transformação tremenda aqui também naquelas décadas a seguir à Segunda Guerra Mundial. Que ao mesmo tempo é a época do famoso baby boom, não é? E finalmente, essa diria que é o sexto elemento que eu gostaria de referir aqui como relevante para percebermos e para enquadrarmos depois a chamada Revolução Sexual, é esta enorme explosão de nascimentos. Nas décadas de 1940 e 1950, aquilo que nos Estados Unidos chama o baby boom, portanto uma explosão de bebés. Há bebés. De repente, estas gerações são as gerações mais numerosas de sempre no Ocidente. Quer dizer, nunca houve tanta gente jovem como nos anos 60, quando estes baby boomers vão para a escola ou se tornam adolescentes. E até porque o avanço da ciência, como nós já explicámos aqui em tempo, com a vacina e tudo isso, faz com que as pessoas tenham muitos filhos, mas desta vez eles sobrevivem todos, e crescem em condições de conforto e de segurança que não existiam antes. E isso transforma completamente o ambiente nas sociedades ocidentais, porque esta juventude é imediatamente identificada como uma categoria em si. Portanto, as pessoas são jovens e não estão à espera de se tornar imediatamente adultos, quer dizer, estão na juventude e começam com tempo para viver essa juventude fora daquilo que do mundo do trabalho, porque do estão a estudar, foi preciso entreter essa juventude. Portanto, eles estão a criar estão a ter uma cultura própria, uma vida própria, onde, por exemplo, a relação com o sexo é completamente diferente daquela que tinha sido dos pais, ou aparentemente que tinha sido a dos pais, e estão também a conseguir impor à sociedade, ou a fazer a sociedade reconhecer as preferências desta juventude. Isto é, de repente, esta juventude torna-se uma fonte de renovação e até de purificação do mundo. Ler a literatura, os jornais e as revistas dos anos 60 é fantástico, porque eles veem os jovens como uma espécie de fator da redenção, é a juventude que está a discutir aquilo que os jovens preocupam-se imenso com o que os jovens pensam e não pensam, e há imensos jovens a aparecer. Claro, temos o maio de 68 em França, em 1968, aquela revolta de estudantes, em que de repente todos aqueles estudantes estão a dar lições aos professores e a dar lições à sociedade em geral. Portanto, este é
É uma mudança gigantesca, não é? Portanto, temos este puzzle e agora vamos encaixar aqui a revolução sexual, mas eu acho que é importante perceber que estava tudo a mudar e até seria quase estranho que nada mudasse na vida sexual e na maneira como as pessoas olhassem para a vida sexual, com transformações desta magnitude nos anos a seguir à Segunda Guerra Mundial. Eu, obviamente, estava a falar aqui apenas das sociedades ocidentais. Se nós formos para as sociedades do resto do mundo, estamos a ver países novos a serem constituídos, as independências, portanto, ainda transformações, isto é, em territórios e com populações que estavam habituadas a estar submetidas às administrações europeias, de repente a acederem à independência. Portanto, aí transformações tão grandes como estas que estamos aqui a falar. O mundo é revolução. É de facto um mundo a transformar-se imenso, e depois, claro, transformações tecnológicas grandes, quer avanços na medicina, quer avanços em todas as outras áreas, e portanto a sensação de que se está num mundo novo, que é preciso olhar outra vez para as coisas e tentar perceber outra vez e mudar as coisas, etc. Este é o mundo em que o Alfred Kinsey, em 1948, publica os seus relatórios. Portanto, não é em 1848 que ele faz isso, é em 1948, no meio deste mundo a mudar completamente. E de repente coloca um holofote em cima da cama. Mas coloca o holofote aí, mas tem holofote e tem gente disponível para ouvir o que é que ele quer dizer. Isto é, portanto, estamos a falar de uma mudança muito grande e entre as coisas que mudam está a maneira de encarar a vida sexual. Qual é agora então a mudança? Qual foi então a mudança em termos da perspectiva sobre a vida sexual? Bem, a maneira como era olhada a vida sexual estava sob, digamos que em meados do século XX, está sob duas grandes influências, e ambas essas influências visam uma coisa, que é estabelecer uma norma, quer dizer, estabelecer um padrão, um padrão de comportamento, uma referência para o comportamento. Um é o das religiões tradicionais, que no caso do Ocidente são várias formas de cristianismo, isto é, o catolicismo, o protestantismo, e o outro é o da ciência moderna, e temos de lembrar isso também. Mas em relação às religiões ocidentais, isto é, às várias formas de cristianismo, a tendência é para aceitarem a vida sexual na medida em que visa a procriação ou que tem a ver com a relação dentro do matrimónio, isto é, a relação entre o matrimónio consagrado. E tudo o que ficava fora disso era pecado, não é? E tudo aquilo que ficava fora, exatamente, ou era ilícito ou pecado mesmo. Exato. E reparem, isto não era, curiosamente, esta restrição, isto não é peculiar do cristianismo. Aliás, noutras tradições religiosas também há restrições, mas em grande medida isto era uma herança no cristianismo da cultura pagã da antiguidade. Isto é, nós associamos o paganismo da antiguidade a uma grande... hedonismo. Não, na cultura pagã da antiguidade já havia uma forte corrente onde a restrição da vida sexual era muito valorizada como uma forma da razão controlar os instintos. Isto é, do homem ser equilibrado. E esse equilíbrio era conseguido pelo controle sobre os instintos, e o maior instinto de todos era o instinto sexual. Aliás, o Michel Foucault, um filósofo, historiador francês, que escreveu uma história da vida sexual, aliás, até no quarto volume dessa história da sexualidade, diz mesmo que, enfim, embora o cristianismo tivesse alguma coisa de... algumas características próprias na sua maneira de lidar com o sexo, uma parte da preocupação social, da preocupação com o sexo, vinha da necessidade que os cristãos tiveram de ser aceites no Império Romano. E uma das coisas que fizeram foi, explicar, aos pagãos que eles também eram muito restritivos em relação ao sexo. Isto é, que esta dimensão restritiva da vida sexual é recolhida do paganismo, quer dizer, é recolhida sobretudo de tradições estoicas, etc., e que é como uma forma de tornar o cristianismo dentro do Império Romano para ser visto como uma religião, na altura não era uma religião ainda, era uma seita do ponto de vista dos romanos, mas como respeitável, um culto
moral, quer dizer, irrespeitável. Muito bem. Em meados dos anos 40, o sexo já é uma matéria de ciência, e isso é importante até para perceber o impacto que Alfred Kinsey tem em 1948. Estás a falar dos anos 40 do século XX? Do século XX. Bom, mas na verdade o interesse no já é muito 20. anterior, no século no XIX já sim, tinha começado. Em meados do século XX, a discussão sobre a ciência já está moldada a discussão sobre o sexo já está moldada pela ciência. Isso vem do século XIX. Os estudos da vida sexual para identificar comportamentos e para descrever comportamentos. Esses comportamentos são descritos, os comportamentos sexuais são descritos em tratados ditos científicos por médicos e outro tipo de autoridades a famosa ciência sexual académicas. E julgados em função de duas coisas. Quer dizer, portanto, os critérios não são exatamente iguais aos das religiões tradicionais. Um é a saúde pessoal do indivíduo, isto é, aquilo que tem respeito à sua saúde, e o outro, o ajustamento social do indivíduo, a sua integração na sociedade. Portanto, são os critérios usados para julgar os comportamentos sexuais. No fundo, esta ciência da sexualidade que se estava a constituir tendia também a julgar a diversidade em função de uma norma. Isto é, essa norma que dizia respeito à obtenção dos melhores resultados, que dizia naquilo que tinha a ver com a saúde, e com a saúde também, e certo, com a integração social, portanto, com as duas coisas, essas duas dimensões. E essa norma coincidia mais ou menos com a da religião tradicional. Isto é, a relação entre homem e mulher, com vista à constituição de uma família, era visto como a mais normal, como a mais... ou seja, era um conservadorismo justificado cientificamente. Exatamente. Com os quais se encontravam um tradicionalismo. E tudo aquilo que se desviasse disso, isto é, que fosse diferente, era visto mais ou menos patológico, era doença, ou como sintoma de uma patologia qualquer. Portanto, ou seja, há uma norma, portanto, a relação entre homem e mulher, ou melhor, entre pai e mãe na família, e depois há desvios, e esses desvios não só não são normais, mas estariam relacionados, este é o ponto importante, estariam relacionados com traumas, com desadequações, estariam associados ao sofrimento. Isto é, os indivíduos que teriam esses comportamentos não seriam felizes, quer dizer, estariam em sofrimento. E prejudicariam muitas vezes a sua própria saúde se permanecessem, não é? E a frequência desse tipo de comportamento estava também, do ponto de vista destes cientistas, estamos a falar de cientistas, estaria associado, seria uma medida da saúde da sociedade. Isto é, há uma tendência nestes tratados para associar comportamentos que fogem à norma com a decadência das sociedades. Por exemplo, aquela do século XIX, o excesso sexual, entre aspas, é muito associado, por exemplo, ao fim do Império Romano, quer dizer, na pintura, as orgias, quer dizer, na pintura, quando o fim da Roma Antiga, com a invasão dos bárbaros, século IV, V, lá vem, quer dizer, aquelas cenas de devassidão estavam demasiado entretidos com o que não deviam. E os bárbaros a entrar lá pela porta dos fundos, quer dizer, e eles todos distraídos a fazer outras coisas. Aliás, nós em Portugal temos um exemplo curioso, interessante, extremamente interessante disso, que é o livro A Vida Sexual, do Egas Muniz, em 1901. Portanto, antes do Alfred Kinsey, 40 e tal anos antes do Alfred Kinsey. O Egas Muniz ficou conhecido por outro tema, muitas décadas depois, não é? Sim, em 1949, aliás, ganhou o Prémio Nobel no ano a seguir à publicação do Alfred Kinsey. Não foi por causa destes livros sobre a vida sexual, foi por causa de outra coisa, mas Egas Muniz era um médico interessado na psiquiatria, era um professor da universidade. Estes dois volumes aquele deu o título A Vida Sexual, foram feitos até para umas provas académicas na Universidade de Coimbra. Ele depois também veio a ser professor da Universidade de Lisboa. Portanto, são 2 volumes sobre a vida sexual. Um é sobre fisiologia, o primeiro volume. Portanto, é uma descrição dos órgãos sexuais, etc. E o segundo volume é patologia. Chama-se Patologia. Ele foi tão...
a obra ficou tão famosa e foi tão popular que depois houve novas edições em que muitas vezes está tudo reunido num único volume. Isso é para o caso de alguém quiser andar entretido. Sim. É uma obra, é um livro que tem uma saída, um sucesso tão grande em Portugal, como eu imagino que o Alfred Kinsey tenha tido nos Estados Unidos em 1948, só que não mudou o olhar sobre a vida sexual da mesma maneira, e agora vamos explicar porquê. Já agora deixa-me só uma curiosidade para o caso algum dia, que já temos que falar desse livro, que ele é realmente fascinante. É que quando Egas Muniz decidia ter algumas descrições, digamos assim, mais atrevidas, o livro subitamente passa de português para latim. Era exatamente, porque isso ele não queria. Nós estamos a ler queria que o livro fosse lido com outros objetivos que não os científicos, e portanto, para não contribuir para essa leitura desordenada do seu livro, tudo aquilo que dizia respeito à descrição de práticas sexuais, ele passa para latim, o que às vezes ainda as torna mais obscenas, quer dizer, porque aquilo em latim ainda soa pior do que em português, e além disso facilmente se percebe o que é que se passa. O que é que se passa. Bem, mas qual é a base de observação do Egas Muniz? Bem, ele cita imensos livros, portanto, há uma grande literatura do século XIX na Europa de médicos já sobre a vida sexual, que está associada não apenas portanto, à prática clínica, mas também a casos de tribunais, enfim, processos judiciais em que os médicos são convidados a participar como peritos, quer dizer, casos de violação, outras coisas, quer dizer, e portanto há toda uma grande literatura de relatórios, etc., sobre há também estatísticas sobre doenças sexuais, etc., e portanto ele usa tudo isso, tem uma imensa bibliografia que ele consultou para escrever, mas também uma espécie de voyeurismo científico, na verdade. Havia ali uma linha que às vezes não era muito clara. Ele diz que não, mas ele também observa muito a partir, ou também reflete muito a partir de doentes que ele, como psiquiatra, tinha tratado, ou casos sobre os quais tinha obtido informações junto de colegas. Portanto, ele basicamente descreve todo o leque de comportamentos que o Alfred Kinsey, 47 anos depois, também que o Alfred Kinsey alude também e que registra, só que, portanto, homossexualidade, em termos de orientação sexual, em termos de práticas, aquilo que o Egas Muniz já chama sadismo, masoquismo, e então aí que descreve em latim quando entra em pormenores. Mas o que é que o Egas Muniz, o que é que distingue o Egas Muniz depois do Alfred Kinsey? É que o Egas Muniz descreve tudo isto como uma patologia, como patologias. Portanto, ele, por exemplo, ele acha que a homossexualidade é uma doença, é uma degenerescência. E como tal até devia ser tratada e curada. Aliás, ele no fim do capítulo sobre a homossexualidade ele diz, não, mas isso cura-se, nós estamos aqui os médicos para tratar desses casos, quer dizer, como se fosse uma afecção, quer dizer, da saúde. Portanto, aliás, ele também associa isso em termos da cultura do fim do século XIX, associa isso também à decadência. Portanto, ele nota que as sociedades ricas, onde a prática da homossexualidade parece mais frequente. Portanto, há uma associação. Portanto, as sociedades mais pobres são mais saudáveis a esse respeito. E reparem que isso, se nós pensarmos num outro movimento a que, por acaso, o Egas Muniz não faz referência, salvo erro, quer dizer, não tenho essa ideia, que é um movimento da psicanálise. Eu estou a dizer não faz referência com alguma estranheza porque ele era tão informado que podia ter já contactado com o movimento iniciado por Freud nesta altura, no fim do século XIX. Mas neste movimento da psicanálise, sobretudo na primeira metade do século XX, ainda também há essa tendência, isto é, para o comportamento sexual dito desviante entre parentes ser associado à neurose, por exemplo. Isto é, ir-se descobrir portanto, um trauma qualquer de infância para explicar este tipo de orientações ou de comportamentos. Portanto, este é o estado em que a ciência aborda
a vida sexual. Isto é, o Egas Muniz é um bom exemplo disso, aliás, até é um indivíduo extraordinariamente informado, quer dizer, com uma enorme informação, faz ali aquela sistematização e este é o resultado da sua sistematização. Claro. Isto é uma norma saudável e depois há comportamentos que são desviantes, são desnecessários. Sim, mas Kinsey já está num outro planeta, não é? O Alfred Kinsey faz uma coisa bastante diferente, ou inicia uma maneira de olhar muito diferente. O Alfred Kinsey, como tu disseste, era um biólogo, portanto, não era um psiquiatra, não era um médico, não era um psiquiatra, era um biólogo. É formado, estudou na Universidade de Harvard e depois é professor de zoologia na Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Ele começa-se, aliás, a interessar, antes de interessar-se pela vida sexual dos humanos, interessa-se pela vida sexual das vespas, que é sobre a qual ele parece ser a grande autoridade nos anos 30, portanto é o homem das vespas, quer dizer, o homem das vespas. E o seu objetivo, quando ele se começa a interessar pelo comportamento sexual, não apenas nas vespas, mas também nos humanos, portanto, é tão científico como o do Egas Muniz. Portanto, é um cientista. Quer dizer, é assim que ele vai. Portanto, ele apresenta nos seus livros um panorama da vida sexual bastante igual ao do Egas Muniz. Isto é, os mesmos comportamentos descritos pelo Egas Muniz são registados pelo Alfred Kinsey, mas o Kinsey não trata esses comportamentos necessariamente como patológicos. E a razão é esta, ou uma das razões é esta. A base da observação do Kinsey não é como no caso do Egas Muniz, os clientes de um consultório de medicina e mais uns quantos casos cêntricos descritos por outros médicos, mas é um inquérito sociológico. E o que é que foi este inquérito? Este inquérito é uma espécie de... Portanto, é uma sondagem através de questionários para os quais Kinsey encontrou voluntários que estão disponíveis para responder aos questionários em condições de confidencialidade. As pessoas respondiam a esse questionário. Esses voluntários são voluntários, são pessoas que estavam disponíveis para responder, mas que o Kinsey diz que também escolheu em função da sua representatividade sociológica, isto é, ele quis que digamos que o perfil destes voluntários correspondesse mais ou menos, o perfil social destes voluntários correspondesse mais ou menos ao perfil social da população norte-americana em geral, portanto, que se fosse representativos em termos de idades, em termos de estatuto social, em termos de confissão religiosa, portanto, quis obter uma amostra significativa da população. Há discussão a esse respeito, já lá iremos. Portanto, ele para o livro sobre... Não, exato, para o livro sobre a sexualidade masculina ele recolheu 5.300 inquéritos. Muita gente. E para a sexualidade feminina, para o livro sobre a sexualidade feminina, 6.000 inquéritos. Portanto, é muita gente, não foram... É uma amostra muito grande em termos estatísticos, é uma amostra muito grande. É verdade que não é obtida como uma empresa de sondagens de uma vez única, portanto, é acumulada ao longo do tempo, mas, portanto, é acumulada nesta instituição, através de entrevistas que vão sendo através do modelo de entrevista e por aí fora, quer dizer, e com este controle desta população entrevistada para não haver muito disto ou muito daquilo. E com esse método aparentemente simples, descobriu coisas muito surpreendentes. O que é que o Kinsey faz? O Kinsey dá um significado estatístico muito mais vasto a comportamentos que o Egas Muniz tinha tratado como se fossem casos isolados e excentricidades. Isto é, o Kinsey, por exemplo, chega à conclusão de que a homossexualidade era muito mais frequente do que se imaginava até então. Quer dizer, portanto, ele chega 10%, à estimativa dos seus inquiridos, cerca de 10% teriam sido homossexuais ou tido comportamentos homossexuais em determinados momentos da sua vida. Já vamos falar da discussão que depois estas estimativas suscitaram. Só o facto de dizer que podem ter sido homossexuais ou ter comportamentos homossexuais mostra também uma diferença na maneira de olhar. Uma diferença muito grande de olhar a montar. E mais, portanto, teriam tido estes comportamentos e seriam, no que dizia respeito a tudo mais na sua vida, pessoas aparentemente normais, isto é, que estariam integradas na sociedade e não estariam em sofrimento, nem numa especial situação. Portanto, e não seriam certamente degenerados, não é? Aliás, o Kinsey contesta mesmo essa divisão
de acordo com a orientação sexual em grupos estanques, isto é, homossexuais e heterossexuais. Portanto, ele contesta, ele diz que isso não faz sentido, e ele procura representar as orientações através de um contínuo, portanto, através de uma escala que vai de 0, em que é exclusivamente heterossexual, e 6, que é exclusivamente homossexual, e diz que a maior parte das pessoas estão entre esses dois limites da escala, quer dizer, portanto, situados... E que podiam experimentar coisas diferentes ao longo da vida. Exatamente, portanto, os chamados relatórios, e os relatórios, isto é interessante, porque a ideia do relatório era para acentuar o caráter supostamente científico, começam assim uma espécie de, digamos, contribuem para uma espécie de, vamos pôr entre aspas, normalização de comportamentos sexuais até aí considerados desviantes. E isso através de duas coisas, portanto, através da sua frequência estatística, portanto, muito mais comuns do que se pensava, e através da ideia que não perturbavam necessariamente nem a saúde individual, nem a integração social dos indivíduos que tinham esses comportamentos. Portanto, aliás, só a base da observação já levaria para isso, porque a população que o Kinsey supostamente estava a observar, portanto, não eram os doentes ou excêntricos que Egas Muniz tinha tomado como base para as suas reflexões sobre os comportamentos sexuais. Portanto, o Kinsey contribui assim contribui para aquilo que começa a ser uma nova visão da sua vida sexual. Os seus livros são, como já referiste, são um sucesso enorme, o de 1948, o de 1948 sobre os homens, e 1953 sobre as mulheres. São best-sellers. Vendem quase em conjunto quase um milhão de exemplares nos Estados Unidos, são traduzidos uma quantidade enorme de línguas. Colocam o Alfred Kinsey na capa de revistas de grande circulação, como a Time, que o põe na capa. E, aliás, a Time até considerou o livro dele sobre a sexualidade masculina como o livro mais popular nos Estados Unidos em 1953, desde E Tudo o Vento Levou nos anos 30. Sim. Isso dá uma ideia de como aparentemente quase parecia que toda a gente estava a ler ou a desfolhar, ou a folhear, ou a falar daquele livro. E, claro, para isso ajudou a sensação que causou as estimativas que depois o Alfred Kinsey faz a partir das suas observações, por exemplo, aquela de que 11% dos homens entre os 20 e os 35 anos teriam sido indeterminadamente igualmente heterossexuais e homossexuais, por exemplo. Isso é uma das estimativas que ele faz. E outra estimativa que causou talvez tanta sensação como esta no princípio dos anos 50, que 50% dos homens casados e 26% das mulheres casadas teriam relações extramaritais. Tinham caso, não é? Havia muita facadinha no matrimónio. Metade dos homens e um quarto das mulheres. Portanto, isto é uma estimativa que Kinsey faz a partir dos seus inquéritos. Portanto, os inquéritos, sim, houve sempre dúvidas, quer sobre as intenções, quer sobre os métodos do Alfred Kinsey. Por exemplo, há a ideia de que ele talvez tenha incluído demasiados indivíduos com orientação homossexual nos seus inquéritos. Os seus colaboradores dizem que não, que mesmo fazendo ajustamentos os resultados continuam a ser os mesmos. E atenção, todo o material que foi usado para estes livros está disponível lá no Instituto depois fundado pelo Kinsey, para poder ser examinado por quem quiser refazer o estudo, quer dizer, para ver se chega ou não chega às mesmas conclusões que o Kinsey. Há também depois histórias sobre se ele próprio terá mantido sobre a própria vida sexual do Alfred Kinsey, o que era mais ou menos inevitável, quer dizer, alguém que está a falar sobre a vida sexual dos outros desperta curiosidade sobre a vida sexual do próprio, portanto, aparentemente ele terá mantido relações sexuais com alguns dos participantes do inquérito, portanto, terá havido isso, enfim, há a ideia que isso poderá estar afetado. Ou terá afetado talvez algumas das suas conclusões, ou mesmo não tendo afetado algumas das suas conclusões, pode levantar alguma dúvida sobre as intenções com que ele iniciou o seu estudo. Mas de qualquer maneira, isso não,
isso não isto é, não invalida completamente o estudo. E estas dúvidas, estas discussões não diminuiu o impacto do estudo. Aliás, até porque nos anos 60 aparecem depois outro tipo de estudos, como na década de 60, a publicação dos primeiros estudos sobre atividade sexual humana em laboratório, pelo professor William Masters e pela sua assistente Virginia Johnson, nos Estados Unidos, são do Departamento de Obstétrica e Ginecologia da Washington University em St. Louis, e o que eles fizeram no fim dos anos 50 e dos anos 60 foram convidar 700 pessoas a manter relações sexuais no laboratório, portanto com fios e serem observados. Foi para uma série chamada Masters of Sex. Exatamente, e portanto em 1966 de repente também há outra sensação com este livro. Portanto, agora isto só tem um efeito, porque isto é, só tem um efeito, e estes livros, acho, por causa da grande transformação sexual e cultural que eu referi, pela maneira como os baby boomers na década de 60, isto é, aqueles que tinham nascido nos anos 40 e 50, estão a fazer de um novo tipo de relação com o sexo a sua imagem de marca. E claro, isto depois também tem a ver com outras componentes, ou componentes propriamente médicas, como por exemplo a divulgação dos contraceptivos farmacológicos, como a chamada pílula na década de 1960, que separa a sexualidade feminina da procriação, e a descoberta também da penicilina, que na década de 40, que diminui o risco, por exemplo, da sífilis, que era uma das principais doenças sexualmente transmitidas. Portanto, a revolução sexual é apenas um aspecto de uma revolução muito maior. E em relação à ideia de libertação, bem, também se poderia discutir se é tão libertador, tão libertador como isso, na medida em que na década de 60 e na década de 60 criou também uma cultura em que há uma espécie de compulsão para o sexo, e que se vê o sexo como solução de problemas, e isso provavelmente também merece alguma discussão. Muito bem, e assim terminou esta edição de O Resto é História. Nós estaremos cá de volta para a semana. Até lá.